Oiê! Rapaziada, pensa em um mundo de fantasia, com heróis que têm habilidades incríveis, criaturas das mais bizarras e gigantes, outras até que agradáveis, um traço assustador de tão bonito e impecável, e também um prota com potencial absurdo. É isso que a gente vai ver hoje. Eu curti muito ler essa obra pra trazer aqui, e também a gente já tá perto de bater os primeiros 1000 inscritos, família. Se puder, já se inscreve e dá aquele likezinho. Mas enfim, bora pro vídeo. Se acomodem e bora começar. Vemos a entrada de uma caverna, um lugar repleto de monstros e armadilhas. Esse é o labirinto. Os aventureiros que entram são divididos em 4 tipos, e alguém pede que parem. Esse é do tipo guerreiro, que fica na frente com seu corpo. Ele avisa que tem um rato enorme bloqueando a passagem. Uma garota pergunta se não é o único caminho. É uma sacerdote, que ajuda o grupo com os poderes divinos. Em terceiro, temos o mago, conhecido por ser o núcleo do grupo. O guerreiro confirma que esse é o único caminho. E quando o rato faz contato, esses dois se escondem, e a sacerdote pede que vá na frente. Enquanto os dois discutem, conhecemos o último tipo, aqueles que entram no labirinto sem possuir qualquer habilidade. São os guias. Nesse caso, nosso prota, Cariel, que pergunta se está tudo bem ir na frente e lutar. A garota questiona se esse guia realmente quer fazer isso. Então o guerreiro responde que sim. Ele é quem mostra onde tem armadilhas e as fraquezas dos monstros. Mas eles são como pessoas normais em combate. A sacerdote pergunta se não devem pará-lo. E se o guerreiro o deixou ir só porque está com medo. Ele tenta dar uma desculpa, dizendo que quer ver como o guia luta. Cariel pensa que estão certos. Os aventureiros são divididos por rankings, do aprendiz até o herói. Guias de primeira qualidade são no máximo de nível iniciante, já que não precisam lutar. Mas ele tem uma razão pra fazer isso, e caminha cuidadosamente. A loirinha não entende o porquê da lanterna, e Cariel explica que ratos do labirinto são monstros noturnos, então não correm de forma agressiva em lugares iluminados. Se tirar vantagem disso e desligar a lanterna, nesse momento, o rato percebe eles. Começa a avançar. Na escuridão, ele corre como um louco, indo direto em sua presa. O prota diz que é mais perigoso do que pensava, mas só precisava ficar calmo e esperar chegar mais perto. Então, liga sua lanterna, ilumina aquele local. A luz vai diretamente no olho do animal, que fica cego e grita. Cariel saca sua lâmina, aproveita que o rato está atordoado e penetra seu olho. A criatura sente aquilo. Seus gritos são escutados. O prota fica contente que conseguiu, e aqueles dois acham incrível o que acabou de fazer. Sem graça com os elogios, ele fala que qualquer aventureiro lidaria com um rato de labirinto, mas pelo menos aprendeu algo novo. Só que algo chega perto. A sacerdote tenta avisar, mas o animal já está próximo demais. E no momento que iria ser atacado, o som de um raio é escutado. Em um instante, o rato é completamente tostado. Cariel pensa que foi aquela teimosa. E enquanto o animal virava cinzas, a maga reclama que tinha avisado que iria ajudar. Não deveria ter ido sozinho. Pergunta se está machucado em algum lugar. Essa é Reina, sua amiga de infância. Mesmo sendo separados alguns anos atrás, se reencontraram recentemente. Ela sente um incômodo no ombro, e Cariel pensa que não sabia que ela tinha ficado tão forte. Diz que se não tivesse baixado a guarda, lidaria com os dois. Ela pergunta onde tá o seu obrigado. Ele agradece, mas ela não acha muito convincente. Ao se sentar, Reina o cutuca, perguntando se tá tudo bem, já que parecia muito desconfortável. É estranho que tenha se tornado um guia, já que queria ser um herói. Será que foi aquele incidente? Cariel reflete. Confirma que é isso. Seu sonho de criança era se tornar um herói, mas por causa daquele dia, vemos ele mais novo, completamente travado, enquanto todos correm desesperadamente. Garras gigantes apertam o telhado. Era de uma criatura grotesca. O prota cerra os punhos. Foi naquele dia que percebeu. Desesperadamente, tentou salvar pessoas, mas era fraco e incapaz de fazer algo. Não poderia se tornar o herói que gostaria. Então, já que não conseguiu, acabou virando um guia. Reina fica triste. Pergunta por que tentou matar o rato sozinho, mesmo sabendo que é fraco. Ele responde que tem um objetivo que precisa alcançar. Tem que ficar forte, já que sendo fraco, nunca faria nada. Não pode continuar assim. E mudando de assunto, ela pergunta se não devem ir atrás da mandrágora. Cariel lembra que essa era sua missão. A maioria dos aventureiros ganham dinheiro graças às missões. É comum novatos como ele formarem times para entrar no labirinto. Então pensa que deveria se juntar aos outros. Mas a parte interna do labirinto chama sua atenção. Sua amiga pergunta se tem algo ali, mas ele diz ser apenas sua imaginação. Só que definitivamente tinha algo. Após se agruparem, decidiram se dividir em times para achar a mandrágora. Sendo a posição A sua localização atual, Cariel e Reina foram para B, e o guerreiro e a suporte para C. Após se dividirem, na área C, o guerreiro diz já terem dado uma olhada ali. Devem seguir para o outro lado, e grita para onde ela está indo. A suporte pede desculpa, estava muito distraída. Ele fica bravo com ela perdendo o foco, e pensa que deve ser por causa daquele guia. Se pergunta se deveria ter ajudado com aquele rato. Agora, tem que fazer alguma coisa. Então avisa que tem um baú ali. Diz que precisa olhar, mas ela alerta que pode ser uma armadilha. Precisam pedir ajuda pro guia. Ele se irrita, reclama que não precisam dele. Pode lidar com isso sozinho. Apenas observe. Enquanto caminham, ela fala que
tudo bem. Mas e a mandrágora? Na área B, Cariel segura um pouco de terra. Reina pergunta o que está fazendo. Ele explica que uma mandrágora tem um cheiro único, então pode achar cheirando o solo. Ela acha uma ótima ideia e pensa em algo. Um vento chega no nariz do prota. Aquilo saiu da mão da maga. Ela lançou um feitiço de sentido mágico. Aumentaria o seu olfato por um tempo. Cariel agradece. Com certeza acharia mais rápido desse jeito. Ela diz que isso é molezinha. Estava mal por ele ter que fazer tudo. Então ele avisa que o cheiro tá vindo daquele lugar. A mandrágora é achada, mas Reina se pergunta o que ele tá fazendo. O prota pensa que graças ao olfato aguçado, um cheiro leve fica mais forte à medida que vai mais fundo no labirinto. Um cheiro nojento que já sentiu antes. Definitivamente está vindo de algum lugar. Reina pensa que sempre é difícil lidar com ele. Então pergunta se já escutou a história da caçada dos bandidos. Ele diz que ficou sabendo, mas ainda não pegaram muitos. A garota confirma. Tem um rumor que o grupo de caça tem um herói no meio. Também falaram que o mercador foi sequestrado ali perto desse labirinto. Isso pode ser suspeito. Ele pergunta o porquê dela tá falando tudo isso. É respondido que se por um acaso esses bandidos terem matado o comerciante e se escondido nesse labirinto, Cariel trava. Ela continua. Um labirinto como esse é perfeito para bandidos. E pergunta se tem algo de errado com ele. Ficou com medo por causa disso? Ele fica em silêncio enquanto caminha. Só que ela ri da situação. Fala que se pedir com jeitinho, pode protegê-lo. Mas o prota diz que tem um cheiro podre. Reina se assusta na hora, dizendo que tomou banho de manhã. Só que ele continua. Esse cheiro é de um cadáver. Os dois caminham para onde aquele odor ficava mais forte. Chegam em uma área de esgoto e, ao olharem para baixo, diversos corpos boiando naquela água. Sacando sua espada, o guerreiro tenta abrir o baú, enquanto a suporte reclama que passou muito tempo. Tinham que ir atrás da mandrágora logo. Dando sua vida, ele diz que tá quase. Ela percebe que a atmosfera tá diferente do normal. Então se vira assustada. Observa bem um canto escuro. Gritando, o guerreiro fala que conseguiu. Isso faz ela pular. Enquanto abrir o baú, ela grita para que não abra dessa forma, mas não consegue a tempo. Só que o garoto ri, se orgulhando do que tinha feito. Diz que foi molezinha. Ela nem liga, só pede que limpe o suor para falar isso. Voltando seu olhar para os cantos escuros, pensa que o lugar é enorme. Tenta se convencer que o som que escutou mais cedo não era nada. Enquanto isso, o guerreiro não para de falar do baú. Ela pergunta se ele ouviu alguma coisa. Só que não é respondida. Questiona novamente se ouviu algo. Encosta em seu ombro. E quando solta, o garoto cai duro no chão, com uma flecha em seu pescoço. Vemos Cariel correndo. Diz que é muito perigoso terem se dividido nessa situação. Precisa achar aqueles dois e se apressa ao máximo. A suporte faz de tudo para curar o guerreiro. Tenta entender. Nenhuma armadilha foi ativada. De onde veio a flecha? Só que uma silhueta anda em sua direção. Sua sombra é vista. Ao olhar para trás, uma mão vai em direção à cabeça. Aquele assassino esmaga a garota no chão. Sangue é espirrado. Com todas suas forças, ela consegue segurar a lâmina. E ainda segurando seu rosto, o homem fala que é muito azar. Estava quase indo embora, mas de todos os lugares, ela foi justamente ali. Mas não tem tempo a perder. Precisa matá-la. Movendo a outra mão para dar mais força, ele pressiona cada vez mais a lâmina. A garota ainda tenta aguentar com tudo que tem. E nesse momento, Cariel chega, empurrando o bandido. Olha sério para ele, que mal consegue reagir. E é jogado com muita força no chão. Ele sente o impacto. Quando ia falar algo, o prota já vai para suas costas. Passa seu braço e aplica um mata-leão perfeito. Grita para a Reina que é agora. Sem perder tempo, ela se concentra e exclama: disparo mágico. A magia vai em direção aos dois. O bandido não pode fazer nada. Sangue voa. Então vemos alguém curando uma mão. Reina pergunta se Cariel consegue usar poder divino. Ele responde que apenas o básico para parar um sangramento. Ambos foram envenenados. Precisam sair rápido dali. Sua amiga entende. Diz que vai levar um com magia. E ele carrega o outro. O bandido ri, avisando que isso não vai acontecer. Já já seus companheiros chegarão. Nunca que novatos dariam conta. Mas ele toma um socão na cabeça. Reina fica brava com a sua provocação. E Cariel vê algo. São os itens roubados do comerciante. Eles estavam usando o labirinto como base. Então esse cara deve estar falando a verdade. Ainda por cima, está escutando vozes bem fracas. Ele não sabe o que fazer. Se deixar os companheiros, com certeza morrerão. Mas o que fazer para salvá-los? É apenas um guia. Enquanto pensa, a sacerdote o chama. Pede que, por favor, salve. Só que mãos tampam sua visão. Alguém pede que Cariel não olhe. Sua mãe vem em sua mente, falando para não olhar. Quanto mais vê, mais vai se machucar. Não tem o que fazer. Ele diz que olhou nos olhos deles. Estão implorando por ajuda. Só que ela acha engraçado. Pergunta se já se esqueceu do dia que os monstros atacaram. Ele deixou aquela criança chorando e implorando por ajuda. Cariel grita que não é verdade. Ela pede que escute bem. Você não é um herói. Apenas os fortes salvam pessoas. Você é fraco. Fraco porque fugiu e fingiu não ver nada. Chorando, o prota diz que ela está certa. Alguém fraco como ele nunca salvaria alguém. Não é bondoso.
bondoso. Nem herói, nunca conseguiria. Mas alguém o chacoalha, grita o seu nome. Reina pergunta se está bem. Precisa se recompor. Ele pensa que ela tá certa. Não é hora de ficar preso no passado. Precisam sair dali vivos. Então se desculpa. Começa a pensar no que fazer. Estão contra bandidos experientes, dentro de um labirinto, com 2 pessoas feridas. Mas calma, é um labirinto. Finalmente tem uma ideia. Chama por Reina. Pede que a partir de agora faça tudo o que pedir. Tem um jeito de escaparem. Passos são escutados. O grupo de assassinos chegou. O de capuz pede para serem rápidos. Vão sair dali hoje. O careca pergunta se ouviu que o herói que matou o chefão está indo atrás deles. É respondido que sim, mas algo os interrompe. Cariel simplesmente parado na frente. Outro bandido pergunta se esse é o herói, mas o de capuz fala que só de olhar dá pra ver que é apenas um arrombado qualquer. Só que está com suas coisas na mão. O caolho já se irrita. Diz que não vai fugir com seu ouro. O de capuz pede que espere. Estão com pressa, então quer resolver isso logo. Pede que entreguem o saco, que o deixarão passar. O prota pensa que parece uma negociação, mas definitivamente está mentindo. Afinal, são assassinos. Não tem como não lutar. Nesse caso, então ele mexe seu braço, joga o saco na direção deles. O inimigo fica contente por ter entendido, mas testemunhas não podem ficar vivas. Só que junto do saco, uma bola de fogo os alveja. Aquilo surpreende eles, e a magia explode no grupo. Cariel pede que, por favor, todos tenham morrido com apenas um ataque. Mas baixando a poeira, uma mão é vista. O de capuz diz que um truquezinho desse não funcionaria. Não ache que vai morrer tão fácil. O prota fala que é a hora do plano B. Começa a fugir. Os 3 que sobraram começam a perseguição. Ele pensa que aquilo não foi em vão. Derrubaram 3 bandidos. Um deles avisa que tomem cuidado. Ele tem um aliado por perto. Algo é lançado. Cariel rapidamente se esquiva. Está difícil de correr. Precisa apenas chegar no local. Só mais um pouco. O careca se aproxima e prepara um soco, que chega no prota. Ele defende. Pensa que precisa aguentar. O de capuz xinga os companheiros de lentos. Grita que saiam da frente. Vai queimar o garoto vivo. Cariel pensa que não vai conseguir desviar. Mas mãos encostam no chão. Reina começa uma magia. Aquele marginal baixou a guarda. A magia começa a fluir. Ele se prepara pro pior. Fica muito irritado com esses truques, mas percebe que não estava mirando nele. Na verdade, algo se ergue. Reina sobe uma parede para bloquear a entrada. O bandido começa a rir. O grande movimento deles era apenas um sacrifício. Não o subestime, ele pode apenas destruir essa parede. Mas primeiro vai matar esse maldito. O prota não fica intimidado. E vemos o momento em que planejaram tudo. Reina pedia que os levassem para um lugar seguro. Então atacariam primeiro. Se não der certo, precisa levá-los para a área C. Mas não concorda em bloquear a passagem. Não quer deixar Cariel preso com eles. Só que ele explica que isso é apenas o começo. A parte mais importante vem agora. Se aquele feitiço de amplificação de sentido puder ser usado para impedir de escutar. Voltamos ao presente, com Cariel puxando a mandrágora. Esse monstro grita no momento que é puxado para fora do solo. Os bandidos questionam se ele tá ficando louco. O grito dessa criatura pode causar alucinações, vômito e tontura. Se realmente puxar, está tentando matar todos juntos? Ele grita que cubram os ouvidos. O prota pensa que vai ficar bem. Então puxa o monstro. Ela começa a se mexer, e seu grito atordoa todos os bandidos. Eles ficam loucos, sangrando por todas as aberturas. Do lado de fora, alguém de armadura chega. Diz que com certeza o cheiro está vindo dessa direção. Voltando ao combate, a mandrágora é fatiada. O de capuz diz que é só um truque barato. Mas aonde ele foi? Aquele rato desapareceu. Só que um soco chegava. Pega bem no rosto. O prota explica que o efeito do grito é menor quanto maior a resistência mágica. Por isso, focou o mago primeiro. Agora é só cuidar do resto. Aquele bandido pede que espere, mas não tem tempo a perder. Uma joelhada pega bem na cara. Ele é derrubado. Então tenta achar o último. E vê um soco chegando. Facilmente se esquiva. E investe bem na barriga, empurrando ele na parede. O careca sente o impacto. Tenta dar uma cotovelada. Cariel não deixa nenhum golpe entrar. Devolve mirando no pescoço. Mais um dedo alveja seu olho. O ataque chega. Vemos sangue escorrer. Por sorte, pegou apenas um supercílio. O bandido aperta mais. E mesmo sentindo dor, o prota continua. Aperta mais o pescoço, até que o inimigo não consiga mais respirar. Enfim, ele perde a consciência. Já mais longe, Cariel e Reina carregavam seus companheiros. Ficam felizes que o plano deu certo. Mas ela avisa que sua mana esgotou. E brinca que sem ela, o plano não daria certo. Ele agradece por ser uma maga de nível tão alto. Se não fosse forte, não conseguiriam nem tentar. Realmente é muito grato por sua ajuda. Ela absorve. Responde que não leve tão a sério uma piada. Só queria melhorar o clima. Ele foi muito legal hoje. Pareceu um verdadeiro herói. Ele fica muito feliz. Pede que quando saírem dali, conversem mais um pouco. Quer saber como esteve nesse tempo. Reina fala que tem muito para contar. E finalmente, vem a luz da saída. Mas Cariel pede que espere. Tem uma silhueta ali. E um sorriso bizarro é visto. O prota vê o perigo. Para imediatamente. Grita para a Reina que volte ao labirinto. Tem algo vindo até eles. E uma bomba chega. Reina tenta fazer algo.
inimigo, só que já estava próxima demais. Ela explode, causando um grande impacto. Com a poeira baixando, Cariel tosse, jogado no chão e muito ferido. Pensa que seu corpo dói. Aquilo foi magia? Ele é o líder dos bandidos? O guerreiro e a suporte devem ficar bem, mas o mais importante é a reina. Ela deve ter se esforçado muito para protegê-los do ataque. Precisa levantar rápido, mas algo vem em sua direção. Um chute bem no estômago. É acertado perfeitamente. O líder dos bandidos fica puto por ser apenas um guia. Gastou mana só com um lixo desses. Precisa chegar na maga. Ela tem que morrer logo. Cariel tenta falar. Tenta pedir que não o ignore. Não saia andando. Mas ele tá muito perto de desmaiar. Pensando que precisa salvar sua amiga, seus olhos começam a se fechar. Talvez seja impossível. Alguém fraco como eu pode salvar pessoas? Desde o começo, por que tento salvá-los? É por causa da forma que nasci? Ou porque gosto dos elogios? Ou porque admiro heróis? Não faço ideia. Por que quero ficar mais forte? Salvar pessoas? Me vingar dos monstros? Não sei mais. Agora, não faço ideia do que quero mais. Em sua mente, alguém pergunta se precisa de razão para salvar todos. É Reina criança, falando que mesmo não tendo nada, ele sempre ajuda os outros. Mais do que isso, quer ser um herói. Ele lembra que foi ela. Mas isso importa agora? Não importa quanto se esforce, será apenas um guia. Ficar mais forte não mudará nada. Não importa o quanto tente, nunca chegaria em seu nível. Ela brinca que é bem talentosa. Então ele fala que só os fortes matam monstros e salvam pessoas. Por isso treinou e estudou tudo o que podia. Mas no final, não consegue salvar ninguém. Sua mãe estava certa. É o trabalho de um herói. Reina pergunta se não sabe o que fazer. É respondido que não é capaz de salvar ninguém. Não tem o que fazer. Ela diz que ele não consegue ignorar pessoas em perigo. Cariel pergunta que base tem pra falar isso. É explicado que suas ações são a prova. Isso surpreende o garoto, que finalmente acorda. Quando se dá conta, está segurando algo. Era a perna do bandido, que pergunta que merda é essa que ele tá fazendo. Cariel pensa que já sabia, mas o bandido não fica parado. Chuta brutalmente o garoto, que consegue bloquear, mas é jogado pra longe. O líder fica puto, não pode perder tempo. Esse cara mal consegue ficar de pé. Pede que fique apenas parado e aceite seu lugar. Só que o prota percebe algo enfaixado na barriga do inimigo. Agradece Reina. Graças a ela, sua cabeça não está mais um caos. O que importa agora é só que o líder acha a maga. Diz que esses fudidos que usam magia precisam ser cuidados corretamente. Então coloca uma pedra debaixo do seu pescoço. A garota tenta chamar por seu amigo. O bandido pergunta o que ela tá falando e lágrimas escorrem do seu olho. Ele diz que mesmo implorando, ninguém vai salvá-la. E se prepara, levanta sua perna e no instante que ia pisar, Cariel chega, soca seu ferimento. O inimigo sente o golpe, fica enfurecido, prepara um soco, que pega novamente na barriga do prota. Mesmo jogando longe, se enverga de dor. De todos os lugares, tinha que bater logo ali, morde a boca de tanta raiva. Pede que espere bem ali, vai matá-lo nesse mesmo lugar. Mas começa a gargalhar, já que o garoto novamente se levantou. Cariel não quer dar mais desculpas. Agora escolheu, que sempre vai salvar pessoas. O líder fala que um guia capaz de usar poder divino não é tão lixo assim. Mas não significa que vai escapar. Na verdade, não vai mudar nada. O prota concorda. A situação ainda é igual, e os outros três estão inconscientes. Mas caso o herói possa chegar, não tem outra opção, a não ser ganhar tempo. Então dispara, em direção ao inimigo. Começa a puxar algo de suas costas. O bandido fica em alerta, e ao tentar golpear, com a outra mão, o prota soca. Acerta em cheio. Quem tomou, o chama de idiota falso. Cariel queria usar sua espada, mas ela quebrou no impacto. E golpes assim não vão ganhar tempo. Precisa acertar no ferimento. Mas o líder consegue segurar, e devolve uma cotovelada na cabeça. Sem nem se reerguer, uma joelhada chega no queixo. O prota quase perde a consciência. Seu inimigo pergunta se realmente achou que iria vencer com um golpe de sorte. Enquanto ele batalha para ficar de pé, ganha forças, dispara, grita, usa tudo que tem. Mas o bandido acha engraçado. Nunca viu alguém tão estúpido. Pensou que seria melhor. E vemos Cariel agarrado em sua perna. Precisa só de mais um pouco. Enquanto ri, o líder pergunta se está esperando o herói. Pega ele pelo pescoço. Graças a ele, mudou de ideia. Por ser urgente, acabou o ignorando. Mas agora percebeu que é mais perigoso do que aquela maga. Vai matar todos logo e partir. Cariel, em seu limite, começa a chorar. O fim finalmente chegou. O líder pega uma pedra pontuda. Se prepara para finalizar o prota, que só pensa que queria salvar todos, assim como sonhou enquanto criança. E um impacto é escutado. Mas ainda vivo, levanta sua visão. Vê uma capa. Finalmente, o herói chega. Consegue parar aquele avanço. Lágrimas não param de sair do rosto de Cariel. E aquele punho que foi segurado é penetrado pelos dedos do herói. Dor é sentida. Ele recua na hora. Ver o herói vindo é aterrorizante. Pergunta por que os heróis estão caçando bandidos depois de matar o rei demônio. Fica puto com o guia que foi a causa disso. O herói diz que eles são os maiores problemas agora. E o líder exclama que essa perseguição acaba hoje. O armadurado concorda com o que é dito. Com a pedra na mão, avança com força. Mas um soco simplesmente explode em sua barriga.
barriga. Um poder inimaginável causa uma dor igual, faz com que se ajoelhe. Foi derrotado só com um golpe. O herói pergunta se todos estão bem. Vê que o guia está muito machucado. Vai levá-los direto para a catedral. Com dificuldades, Cariel diz que está bem. Tem pessoas que precisam de mais ajuda. Ajude eles primeiro. Mas começa a desmaiar. O herói segura o garoto. Mesmo no limite, ele ainda pensa nos outros. Depois de um tempo, o prota abre seu olho. Acorda todo enfaixado. Entende que está na pequena catedral de uma vila. Acha estranho. Seu corpo não tá doendo muito. E as cortinas se abrem. Alguém diz que finalmente acordou. Dormiu por 3 dias. É o herói que o salvou, falando que seu corpo deve estar bem. Pediu pessoalmente para os sacerdotes da capital ajudarem. O prota agradece e pergunta sobre os companheiros. É respondido que estão bem. Foram cuidados na sala ao lado. Mas estava esperando o garoto acordar. Precisa falar algo. Primeiro, pede desculpa por se apresentar só agora. Seu nome é Arela, um herói que está resolvendo vários incidentes a pedido da realeza. Como já sabe, estão numa era mais pacífica do que antigamente. Mas forças do mal estão aparecendo com frequência. Relato de monstros nunca vistos na floresta. Organizações suspeitas sem motivos. Também demônios e caçadores de heróis. Muita coisa estranha está acontecendo. Cariel acha esquisito isso acontecer sem ter um rei demônio à solta. Mas Arela diz que é exatamente isso. É como se estivessem tentando preencher o vazio que isso deixou. O prota fica preocupado. E é dito que foi investigado o que aconteceu no labirinto. O guia lidou com a situação de uma forma flexível, usando a mandrágora em um espaço fechado. Graças a ele, foram capazes de pegar não somente o líder, mas todo o grupo. Nos próximos incidentes que enfrentar, haverá momentos que não serão resolvidos apenas com força. Então, vai direto ao ponto. Sua jornada precisa de um guia como ele. Pergunta se Cariel gostaria de se juntar. O garoto não consegue acreditar. Um herói pedindo isso fica surpreso e incapaz de falar. Ao invés de responder, faz outra pergunta. Para onde vão? E é respondido. Para a Floresta Golem. Arela iria explicar melhor, mas é interrompido por alguém abrindo a porta. Reina entra, já falando que ouviu a conversa e quer ir junto. Cariel fica feliz de vê-la segura e que iria ficar tudo bem, já que tem o herói. Mas ela pede que a escute. Esse idiota vai acabar morto de algum jeito. Precisa de alguém como ela para cobrir. E ele pergunta se quer arrumar briga. Ficando nervosa, ela fala que se tem algum neurônio sobrando, não pode abandoná-la. Mas de qualquer forma, consegue tirar uma licença da escola, ou algo do tipo. Um mago é útil em qualquer momento de uma aventura. Então, a levem junto nessa jornada. Vemos eles em outro lugar. Reina e Cariel realmente foram juntos de Arela nessa aventura. O prota olha para a Floresta Golem. Pensa na razão de ter aceitado a oferta. Uma oportunidade que parecia impossível. Precisa crescer nessa aventura para se tornar um herói. Para que acabe com aquele monstro com as próprias mãos. Arela o chama. Precisam seguir, então guie o caminho. Ele concorda. Mas que cara é essa? Reina questiona o que tem de errado. Cariel acha estranho seus cantos da boca estarem tão elevados. É porque ela acha golems bem fofuchos. Até fez um durante uma aula prática. O prota pensa que ela não sabe como são grandes e assustadores. E avisa que não espere muito. Pode acabar se decepcionando. Vemos as passagens da floresta. O trio começa sua aventura. Passam por lugares arriscados. Até que Reina diz que não tem golem nenhum por ali. É respondido que estão em um caminho para trabalhadores. Golems ficam na pedreira. E mesmo se forem lá, não achariam golems pequenos e fofos. Arela pede que explique melhor isso. Ele responde que golems são feitos naturalmente. Magos e feiticeiros usam sua mana, então tem um limite de tamanho. Mas os feitos naturalmente são nascidos de pedras de mana enormes. Essas minas têm muitas pedras de mana, então muitos golems naturais iriam aparecer. Reina questiona a razão de irem até ali. Só que vamos para outro local, com um rapaz reclamando que só se fode no trabalho, mas vai aguentar, já que é jovem. E percebe algo. Ele vê o nosso trio e pensa que precisa meter o pé. Enquanto isso, Arela estava explicando que tem um grupo suspeito nessa região. A descrição deles é a seguinte: usam máscaras brancas, roupas com capuz e bolsas. Bate certinho com aquele garoto, que olha pra trás preocupado. O trio vê que bate perfeitamente. Ele dá uma coçadinha na bochecha e começa a correr o mais rápido que pode. Se pergunta o porquê estão atrás dele. Mas tem um problema. Ali é o fim da linha, sem lugares para fugir. Arela diz que o melhor é se entregar, só que ele ri disso. Não será do jeito deles. O prota lembra de uma cena parecida, e o herói pergunta o que vai fazer. Só que algo é escutado. Um golem gigantesco tampa todo o sol. O rapaz diz que atraiu eles. Reina se assusta com o tamanho daquilo, mas Cariel avisa que tá de boa. Golems naturais não atacam primeiro. Arela pergunta se ele tá querendo cumprimentar então. O prota não entende muito bem. Olha pra cima. Aquela mão monstruosa estava vindo com toda a força. Ele fica estático. Aquele local é completamente destruído com o impacto. O trio consegue correr a tempo. O herói se movimenta. Sozinho, tenta segurar a mão do gigante. Mesmo com a diferença de tamanho, consegue parar o ataque. Pergunta ao guia se consegue entender a situação. Ele acha que alguém deve estar controlando o núcleo do golem. Arela pensa que tem que chamar a atenção do inimigo para outro lugar primeiro. Vemos dentro do núcleo uma dupla de máscara. Um deles diz que o braço está sendo bloqueado
avisado por algo. Seu parceiro tenta entender quem são esses. O governo real os enviou? Mas algo tira sua atenção. Arela em cima do braço da criatura. Vendo o herói se mover, o mascarado questiona se esse cara realmente parou o braço de um golem e pede para mirar nele. Reina tenta avisar a movimentação. O outro braço é movido rapidamente. Arela já sentiu a força desse monstro quando bloqueou. Estará em perigo se fizer contato direto. Então precisa fazer outra coisa. Muda sua posição e dispara em alta velocidade. Mesmo vendo o braço chegando, não para sua corrida. E ao se aproximar, praticamente frente a frente, muda sua movimentação. Passa por uma fresta minúscula entre os braços. Chega a sair faísca do seu capacete, mas consegue passar por aquele golpe. Seus companheiros e também os mascarados ficam em choque com o que é visto. Os dois se perguntam se realmente vai subir até onde estão. O que devem fazer? O da direita reflete. Diz que mestres de golems como eles não precisam lutar diretamente. Arela vê algo estranho. Outro inimigo menor pula na sua frente. Dois pares de pés diferentes são vistos. São outros dois golems menores, o desafiando. Sem perder tempo, Cariel fala para irem atrás do garoto. Foi isso que sonhou quando criança. Ver um herói lutando. Voltamos ao combate de Arela. Um dos golems começa a brilhar. Um disparo alveja o herói, que percebendo aquilo, desvia facilmente. Esse de longo alcance é seu alvo. Enquanto avança, saca sua espada. Prepara um ataque. A criatura tenta juntar sua mana, mas ele golpeia em 1 segundo, cortando um monstro ao meio. Saindo da poeira, já vai em direção ao próximo. Parece ser um corpo a corpo. Seu soco destrói o chão, só que a espada já está em seu pescoço. Mesmo no ar, o herói segura sua cabeça, agirando rapidamente. Dessa forma, decepa aquela parte. Antes mesmo de encostar no chão, as duas criaturas foram eliminadas em menos de 1 minuto. Aqueles dois tremem de medo, vendo que conseguiu derrotar 2 golems de elite tão fácil. Decide que precisam fugir, mas o outro exclama que o herói sumiu. Um barulho é escutado. Os dois se viram. E lá está ele, com esse olhar de poucos amigos, dizendo que ali estavam. Voltamos ao Prota, que grita para o garoto parar. Sendo perseguido, tenta falar que é apenas alguém de nível baixo. Não sabe de nada, só segue ordens. Vendo o inimigo se afastar, pede que Reina amarre as pernas dele com alguma magia. Enquanto voa na vassoura, explica que não consegue usar 2 feitiços ao mesmo tempo. Ele pede que suba nas suas costas então. Ela acha estranho. Fica envergonhada. Então Cariel tem outro plano. Vai subir na vassoura e ela guia. Pergunta se tem algo errado. Com as bochechas coradas, diz que não é nada. O rapaz pergunta se desistiram. Vai aproveitar para descansar. Mas Cariel voa em alta velocidade na sua direção, com essa cara de maluco. O garoto fica embasbacado. Os dois quebram a janela com impacto. Caindo no chão, o Prota pergunta se ela não sabe dirigir, mas percebe o garoto tentando dar um soco, que é desviado. Se reerguendo, Cariel o segura pela gola. Oprime ele no chão. Se levantando, tenta falar que não sabe de nada, só que já tem um soco vindo. Pega legal. Então o Prota vai até a bolsa. Nesse momento, Reina chega, se desculpando por não controlar direito. Ele pergunta se foi de propósito. Seu ombro tá doendo. Triste, ela diz que nunca faria algo assim e segura seu braço. Cariel percebe. Pergunta se machucou sua mão. Ela explica que foi quando se sobrecarregou no labirinto. O Prota percebe que é uma queimadura. Por isso o voo estava desajeitado. Ela diz que já se tratou na catedral. Não precisa de poder divino. É respondido que é melhor que nada. Se machucou por sua culpa. Então pede desculpa por antes, mesmo sendo uma piada. Reina acha de boa, então agradece a preocupação. Eles veem o garoto acordando, que diz já ter acordado faz tempo. Só que como estavam ocupados paquerando, não perceberam. O Prota manda falar para que serve esses itens, mas o rapaz não sabe. Nessa hora, alguma coisa cai como um meteoro em suas costas. Era Arela. Cariel pergunta o que houve. O herói diz que achou a localização deles, mas tem uma barreira em um lugar isolado. Se destruir a passagem deles, podem morrer e perder as informações. O Prota fala que o melhor a se fazer é forçar uma situação onde não podem usar essa barreira, e pergunta para a Reina se tem algum feitiço que bloqueia isso. Ela diz que se tem, não conhece. Olhando ao redor, percebe que estão em um depósito dos trabalhadores, diversos itens e farinha. Isso dá uma ideia, questiona sobre a queimadura de antes. Qual o motivo? Ela explica que usando muita magia deixa a mão quente. Círculos de magia também queimam, caso sejam tocados. Isso é perfeito. Vai criar uma situação onde magia não pode ser utilizada. Indo para a cabine do Golem, os dois discutiam que hoje era o dia que aquela pessoa chegaria. Então ficariam por ali mesmo. Mas o impacto repentino os assusta. Gritam que ele está ali. Esse idiota tá tentando cegar com fumaça. Ative a barreira. O de bigode percebe que é farinha. Exclama que não use magia, ou tudo explodiria. E chegando em sua frente, Arela fala que graças ao guia entendeu. Eles já perceberam. Quando a farinha encontra o calor, explode. Se quiserem lutar nessa situação, não vai impedir. O bigode pensa no que pode fazer. Resistir até aquela pessoa chegar, só que fecha os olhos. E finalmente, diz que se rendem. Em outro lugar, vemos pernas escuras, com o ombro compacto, algo como uma bandeira implantado. E com esse sorriso maligno, essa criatura diz que agora, lentamente, é hora de se mover.
Outra pessoa faz companhia. Vemos os dois estranhos na borda de um precipício. O encapuzado fala que vasculhou a floresta inteira e não encontrou nenhum feiticeiro. Parece que se atrasaram. Aquele do sorriso maligno diz que não importa. A partir de agora, sempre vão ficar um passo à frente. Uma carruagem passava em uma floresta. Dentro estava Cariel e Reina. Com ele, pensando que foi sorte, os inimigos desistirem antes de lutar. Poderiam ter se machucado no combate. Somos levados ao que aconteceu. Arela segura a bolsa. Pergunta se esse item foi usado para corromper o golem. É respondido que sim. Sem isso, ele não machucaria nenhum humano. Então questiona se o poder sagrado pode purificar isso. A resposta é sim. Dessa forma, o herói purificou o golem e entregou os feiticeiros à catedral. Então voltamos ao presente, com o Prota finalmente podendo descansar. Até que gritam para parar a carruagem. Os dois tomam um susto. Do lado de fora, alguém grita para saírem e se renderem quietinhos. Claro, se quiserem viver. O motorista treme de medo, mas Arela sai do veículo. O bandido fica apavorado com um cavaleiro saindo daquilo, mas é corrigido. Ele é um herói. Mesmo suando, o chama de ousado. Já que eles têm reféns, um movimento errado e todos morrem. Cariel pergunta o que fazer. Arela diz que não precisam provocar eles ainda mais. Seu amigo está aqui. Vemos alguém se escondendo na escuridão. E enquanto o inimigo manda que fiquem parados, esse amigo desce, com essa expressão assustadora. Vendo isso, aquele de capacete grita que está atrás. Ataquem os reféns. A criança fecha os olhos com medo, mas o braço é fatiado em um segundo. Mal consegue entender, e já tem o rosto perfurado. O cabeludo pergunta se não viu os reféns. Só que Arela também age. Extermina o outro bandido. O de capacete se movimenta, e assim como os outros, sem reagir, é fatiado. O grupo todo é derrotado em menos de um minuto. Aquela criança ainda estava com os olhos fechados. Ao abrir, alguém diz que é seguro. Era o nosso herói a confortando. Nossa dupla fica sem palavras. Reina acha horrível o fedor de sangue. Caminhando entre os corpos, Cariel pergunta o porquê disso. Sua amiga pede que voltem à carruagem, mas ele quer saber do novo herói. Vê Arela conversando com os reféns. O outro já foi embora? Reina pede que andem logo. Dentro da carruagem, o novo integrante pede desculpa pela demora a se apresentar. Seu nome é Han, o herói conhecido como Sombra. Agradece a Arela por ajudar no caminho. Ele diz que assim ficaria com vergonha. E Reina e Cariel também se apresentam. O Prota acha impressionante conhecer dois heróis de uma vez, mas Reina diz que tem algo estranho. Por que existe mais de um herói? Pede que Cariel explique. Ele questiona se não prestou atenção. Herói não é apenas aquele que luta com o Rei Demônio. Esse é o herói escolhido pela espada sagrada. Um herói normal é alguém com mais força, que serve o reino. Han confirma. Também ganham nomes de acordo com seus talentos. O nome Sombra vem de suas técnicas de furtividade e assassinato, não por sua força. Reina diz que assassinato não parece muito heróico, e pergunta como Arela é chamado. Ele responde perseguidor, por sua sensibilidade em cheiros e força física. Além deles, outros heróis também têm outros nomes, como Berserk e o Árbitro. Ela fica tonta com tanta informação, mas resumindo, tem heróis que trabalham para o reino, e o herói que usa a espada sagrada para acabar com o Rei Demônio. Ambos são honrosos e cumprem a mesma missão. Mesmo podendo ter confusão, o herói da espada sagrada fica famoso por matar o Rei Demônio, enquanto os outros não são tão conhecidos assim. Han a parabeniza por entender tão rápido, e o Prota diz querer conhecer todos um dia. O herói da sombra fala que se tiver sorte, em breve vai conhecer. E isso deixa o garoto muito animado, mas é explicado que em breve todos os heróis irão se juntar para a missão da espada sagrada. Cariel se preocupa, pergunta se é porque o Rei Demônio já vai aparecer. Han tenta acalmar, começa até a suar, jura por seu nome que isso não vai acontecer. E Arela diz que precisa explicar com calma para que não tenha confusão, mas por enquanto não se preocupem com isso. Cariel pensa que é isso mesmo, o Rei Demônio já está morto. Seria besteira se preocupar, precisam focar no que está na frente. Depois de um tempinho, eles chegam em um local. O Prota pergunta para Arela o que é esse incidente, se tem alguma ligação com a vinda do Han. O herói confirma, esse caso envolve uma série de desaparecimentos nessa floresta. Esse lugar é escuro o tempo todo, todos os dias, por isso o Han é necessário. Ele sabe se movimentar na escuridão, mas primeiro precisam ir na vila que pediu ajuda. Reina olha para trás, chama por Cariel. Com um olhar sinistro, diz que esses desaparecimentos provavelmente envolvem bestas mágicas. Ela questiona se já descobriu algo. Ele diz que não, só que primeiro foram os bandidos, depois feiticeiros, também ladrões, continuam encontrando humanos. Nenhuma besta. Isso só pode ser coincidência. Ela o tranquiliza, fala que não importa, precisam resolver o caso. Até agora, tudo foi resolvido graças a ele. Então, precisam ir andando. Ele concorda, mas questiona se apenas ele está preocupado. Nenhum humano consegue agir bem nessa floresta. Com certeza são bestas mágicas. Ou será que... Mas não completa seu pensamento. Realmente, devem ser bestas. Após caminharem, chegam na cidade. O Prota vê eles. Os aldeões, esperando sua chegada, cumprimentam o herói. O senhor agradece por irem tão longe. Podem descansar o resto do dia. Tem quartos prontos. Arela diz que as investigações começam hoje mesmo. Com papel e caneta em mãos, pedem que se apresente. A mulher fala seu
seu nome. Nora. Trabalha em um restaurante. Tem um filho. Ou tinha. Ele desapareceu há 2 dias. Pedem que explique como foi. Parece ser difícil pra ela, mas diz que exatamente há 3 dias atrás, enquanto caminhavam pela floresta, com medo dos desaparecimentos recentes, segurava a mão do filho o tempo todo. Mas em um instante, algo anormal aconteceu. Mesmo claramente segurando ele, do nada não estava mais lá. Arella questiona se foi na sua frente. Ela acha que perdeu a consciência depois de ouvir um som estranho. Quando voltou, ele já tinha sumido. Ele pergunta que tipo de som. A mulher diz que provavelmente o som de um monstro. Um pouco distante, Reina pedia que alguém se apresente e diga o que sabe. É respondido que seu nome é Mark. Quando entrou na floresta procurando a criança, vagou lá o dia todo, mas não chegou a lugar algum. Pelo menos, viu parte da aparência do monstro. Os dois se interessam pelo que é dito. Ele continua. Tinha um rabo de cobra e pernas de galinha. Após investigarem, concluíram que é uma criatura. Mas enquanto Reina fala que é um basilisco, o prota diz ser uma sereia. Vendo o impasse, ele pede que acredite no guia. Só que ela diz ter aprendido sobre monstros nas aulas. Enquanto os dois discutem, Han não quer brigas. Afinal, o tipo de monstro não importa. Precisam entrar na floresta de qualquer forma, então por hoje é descanso. No próximo dia, Reina reclama que acordou resfriada. Cariel fica preocupado. E ela brinca que ele também tá com uma cara ruim. Será que é medo de não ser uma sereia? Mas era só porque não conseguiu dormir bem. Após passar a noite pensando, é impossível um humano ter dedo nisso. Deveria estar mais aliviado, mas... Só que a chegada dos heróis o interrompe. Arella avisa que não se esqueçam. O objetivo é achar a criança e matar o monstro. Precisam ir logo. Já dentro da floresta, Arella pede que se dividam em duplas. Os heróis vão pela direita e os dois pela esquerda. O prota marca os lugares que passam. Do outro lado, Arella fala do cheiro de sangue que tem na floresta, mas a direção é confusa. Han pede para ir ao lago primeiro. Então, o guia com o olfato. Ele avisa que o cheiro de água é por ali, mas está longe. Han prefere olhar na frente e dispara rapidamente. Com sua habilidade de interagir com as sombras, consegue navegar por elas também. Chegando no lugar, pensa que para ter sereias precisa existir um lago, mas tem algo errado. O lago tá completamente seco. Voltando para a dupla, Reina acha ruim terem andado tanto e não achado nada. Cariel fala que tem um lugar que ainda não foi visto. Ela pergunta onde, e subindo a visão, avisa que é lá em cima. As árvores dessa floresta são gigantes, até os galhos são enormes. Vários se juntam e formam um teto, por isso a floresta é escura. E essas marcas de garras parecem um rastro de basilisco escalando. Pergunta quem vai subir para investigar. E mesmo sem querer, Reina começa a voar com seu cajado. O prota grita que se ficar com medo, pode descer. Ela diz estar tranquila e acha um buraco. Tentando averiguar, ela dá uma olhada. Provavelmente não terá nada, mas ao ver aquela cabeça, perde todo o equilíbrio. Ao menos foi isso que pensou que poderia acontecer. Ainda nem tinha entrado lá. Mesmo com medo, começa a contar. 1, 2, 3. Ela entra, fica perplexa. É diferente do que tinha pensado. Não dá pra ver nada. É como se tivesse teleportado para um outro lugar. Na escola mágica tem toque de recolher. Alunos não estão acostumados com a escuridão. A garota treme de medo, mas olhando pra cima, vê que a lua ilumina os galhos mais altos. Então pensa que é melhor usar a magia, que não ilumine tanto. Assim, os monstros não a perceberão. Caminhando por ali, achando que está completamente sozinha, começa a suar de medo. Se pergunta se sempre escutou tão bem seu coração bater. Seus passos também estão barulhentos. Mas por se concentrar tanto em suas pequenas ações, Reina deixou algo passar. Ela não estava usando tão bem seu olfato. De repente percebeu, do nada, um cheiro estranho, nojento e de alguma forma familiar. Esse cheiro é de gente morta. Como não sentiu antes? Será que foi o resfriado? Precisa sair agora. Tremendo, ela tenta andar, mas percebe algo. Pergunta o que é isso. Tem alguma coisa no pé. Que porra é essa? Ilumina pra ver. Provavelmente já viu isso antes. Deve ser... Aquilo deixa ela apavorada. Uma cabeça, já sem vida. Reina quer gritar, mas se controla ao máximo que consegue. Seu coração já nem fazia o barulho de antes. Parecia mais o bater de um martelo. Ela só pede que, por favor, pare um pouco. O som era tão alto que parecia que ia explodir. Então ficou agachada por um longo tempo. Após alguns minutos, ela consegue ficar mais calma. Limpa as lágrimas. Mais tranquila, decide que vai sair dali. Mas esse som de agora, 2 grandes olhos surgem. Ela sabe que cruzou o olhar com algo, mas não consegue dizer o que era. Seu corpo não se mexe. Ela que não consegue? Ou alguma habilidade foi usada? Primeiro, precisa usar um feitiço defensivo. E depois correr. Mas para onde? Que momento? Com o suor pingando em seu pé, ela decide que é agora. Se vira. E quando iria disparar, parece que é tarde demais. Um bico enorme pega sua cabeça. Lá embaixo, Cariel aguardava. Mas já se passaram 10 minutos. Era pra ser algo rápido. Ele fica preocupado. Pensa um pouco. Isso é ruim. Precisa reagrupar com os heróis para ajudar. Nessa hora, algo acontece. Um buraco é criado nos galhos. A explosão é escutada até pelos heróis. Tentando entender, Cariel olha pra cima. Se assusta. Era a Reina, caindo da explosão. Se
questiona o que aconteceu, mas não pode deixar ela cair. Corre o mais rápido que pode. Consegue pegá-la. Quando iria perguntar, vê a garota toda ensanguentada. Que merda aconteceu lá em cima? Precisa curá-la. Ela tenta falar algo, mas ele pede que vá com calma. Um tempo depois, com Reina de Cama, é explicado para os heróis o que aconteceu. No momento que se deparou com a criatura, usou um feitiço defensivo, mas desmaiou. Ao recobrar a consciência, ela disse que estava sendo carregada para algum lugar. Então esperou o momento certo e explodiu um buraco para fugir. Arella pergunta o porquê do monstro só não ter devorado ela. Cariel explica que depois de usarem suas ilusões, basiliscos guardam suas presas em seus territórios. O herói diz que precisam achar logo a criança. Precisam entrar mais fundo na floresta. Enquanto partem, Reina tenta chamar por Cariel. Pede que volte vivo. Sorrindo, ele diz que vai. A função de um guia é impedir problemas antes que aconteçam. O prota explica sobre os basiliscos. Dependendo das lendas ou ambientes, suas habilidades variam. Os desse local não petrificam, mas causam ilusões. Contanto que evitem olhares, estará tudo bem. Devem também tomar cuidado com sua cauda. Costuma ter a cabeça de uma cobra na ponta. É dito que guias têm perspectivas diferentes de aventureiros normais sobre monstros. Isso permite que reduzam as incertezas. Além disso, são peritos em caça, ecologia de labirintos e até conhecimentos científicos. Por isso, se dão bem com magos, mesmo que sejam lutadores fracos. Então, o grupo vai no buraco. Os três entram no território. Arella percebe o odor das criaturas. Tem cheiro de galinha e cobra. E também, pelo menos 2 monstros. Assim como aventureiros possuem ranks, os monstros também têm. Geralmente, vão dos inferiores até os superiores. E Cariel alerta que estão vindo. Basiliscos com seus olhares de ilusão e quase nenhum ponto fraco são classificados como monstros superiores. Quando o prota percebe, já estão próximos demais. Seu corpo não se mexe, assim como quando viu aquele monstro em sua vila. A criatura tenta pegá-lo, mas Arella chega a tempo, corta o monstro, brutalmente arranca a parte de baixo do seu bico. Não só isso, vai até o fim da criatura. Pergunta se tá tudo bem, deixe o combate com eles. Han avisa que tem mais por ali, então vão deixar a criança para que o guia a salve. Sem tempo a perder, ele vai. Pensa que caso fique ali, só vai atrapalhar. Primeiro, precisa absorver a situação inteira e achar o garoto. Um basilisco corre, pega Han com tudo, o jogando na parede. Ele diz estar tranquilo e lembra que não pode ter contato visual. Então prepara um soco, acerta bem no olho dele. Cheio de ódio, ele continua. Quando a criatura para de fazer barulho, ele percebe que a eliminou, mas entende algo. Esse bicho não tem cauda, não é um basilisco. Sentindo algo, se vira. Agora sim, um verdadeiro está vindo. 2 golpes entram e arrancam pedaços. Mais rapidamente, aquelas partes são curadas. A regeneração é bizarra. De longe, Cariel pergunta o que tá rolando. Basiliscos não têm regeneração. Não sabe se é uma ilusão ou não. Grita que mire no coração. O herói tenta. Com suas armas, perfura as asas. Puxa esse tipo de faixas, que derruba a galinha. Vindo de longe, Arella pula pra cima. Segura sua espada. Mira bem no coração. Então acerta o ataque. Bem no centro da criatura. O basilisco tenta, mas é finalizado. Ele acha que foi bom, mas ainda tem dúvidas. Algo o interrompe. Alguma coisa começa a acontecer com a criatura. Enquanto aquilo acontece, os 2 heróis apenas conseguem olhar. O prota fica em choque. Isso só pode ser. Então a criatura começa a virar algo humanoide. Se levanta diante dos heróis. Aquele basilisco se torna uma sereia. Arella escuta algo. Pensa que ainda pode se mover. Precisa sair logo dali. Mas o controle mental o pega. Do nada, uma cabeça de galinha está na sua frente. Cariel pergunta como é possível. Como algo assim existe? Uma sereia não pode existir aqui. E o som está hipnotizando cada vez mais. Precisa manter a mente limpa. Tudo está ficando embaçado. Ele dá um tapa em sua cabeça. Mantenha o foco. Não pode morrer. Cariel bateu com tanta força que tem sangue nas mãos. Estourou o próprio tímpano. Com sangue escorrendo, diz que não importa. Arruma isso depois. Completamente hipnotizado, Arella caminha em direção à criatura. Ela abre a boca. O herói está em suas mãos. No momento que iria morder, o prota chega. Consegue salvá-lo. Pergunta se ele tá bem. E acordando, logo se levanta. Precisam sair dali agora. Cariel pergunta cadê o Han. Então vemos ele, também hipnotizado. Arella o puxa. Han agradece por terem salvado a sua vida. E pergunta se tá tudo bem com o ouvido de Cariel. Ele diz que já foi curado por Arella. De qualquer forma, precisam investigar essa criatura misteriosa. Não é comum essa regeneração. O herói das sombras avisa que não tem como lidar com o canto da sereia e as ilusões do basilisco. Arella diz que precisam mirar no coração, mas não sabe onde fica. O prota pensa na situação. Um basilisco é a fusão de uma galinha e cobra, mas o corpo principal é da galinha. A parte de cobra não tem coração, mas a fusão de uma sereia e basilisco, qual é o corpo principal? Isso nem deveria existir, é absurdo. Assim como a situação do Golem aquela vez. Mas precisa ter uma forma de resolver. Pense mais, pense mais. Tem que ser algo básico. Enquanto quebra a cabeça, os heróis deixam a parte do coração com ele. Precisam bolar um plano. Olhando o mapa, para chegar na sereia, tem muitos basiliscos. Ninguém aguentaria os ataques mentais pelo caminho. Então
Então alguém precisa ser a isca, enquanto o outro mata a sereia. Para decidirem as funções, Han pergunta o que a espada de Arela faz. Ele explica que guarda o poder sagrado, então solta de uma vez, e ainda tem poder guardado. Então o Sombra decide ser a isca. Arela tem apenas uma chance, precisa mirar nas costas. Perguntam ao guia se já sabe onde fica o coração. Ele diz que estão sem tempo, explica no caminho. Assim, eles partem. A noite profunda é perfeita para Han. Nem parece um herói, mas sentiram seu poder na pele. Aqueles chamados de heróis podem ser tão brutais quanto monstros. Então dispara. Todas as criaturas respondem à mesma altura. Preparando seu ataque, já perfura o primeiro, mas outro já vem. Tenta acertar com seu bico. Percebendo isso, alveja ele, também perfurando sua cabeça. Com ele caindo, a sereia ocupa sua visão. Tenta pegar o herói em sua ilusão, mas ele não fica parado. Pula com tudo e de uma forma muito agressiva, consegue derrubar 3 basiliscos de uma vez. Não para. Tenta alvejar a sereia. Consegue se aproximar. Então, chega em seu coração. Ou pelo menos, foi o que pensou. A realidade é outra. Estava no chão, sendo oprimido pelos basiliscos. Tudo foi uma ilusão. Ele se pergunta desde quando. E vamos para a visão de Arela. Correndo o máximo que pode. Quer chegar no flanco dos inimigos. Quando chega, é parado pela parte de galinha. Seu olhar e o da sereia se encontram. Então, carrega sua espada. Lembra da conversa com Cariel sobre onde fica o coração. Ele precisa mirar na parte do basilisco. Então, ele explode essa região. A ilusão que parava Han é desfeita. No momento que seria atacado, consegue finalmente reagir. Sangue saem de sua arma. De longe, o prota procura pela criança, no local que armazenam comida. O cheiro dali é bem forte. Ele procura no meio dos corpos e acha o alvo. Precisa resgatá-lo rápido, mas é parado por um monstro. Por um instante trava. O foco é a criança. Está a 10 passos de distância. Só que a cabeça de cobra ataca. Vendo o avanço, consegue se esquivar. Corre até o alvo. E é um sucesso. Já tem ele nos braços. Pensa que não tem como despistar o basilisco, mas precisa achar uma forma. E lembra de algo. Aquele lugar de antes, onde o primeiro inimigo foi derrotado. Então pula por cima do corpo, olha pra trás e ainda está sendo perseguido. Quando a criatura pisa no corpo, é afundado na armadilha. Só que enquanto cai, começa a quebrar todo o chão, que puxa junto o prota. Mesmo tentando sair, a região toda é quebrada. Com a poeira baixando, vemos que Cariel está bem, mas por apenas um galho. Com dificuldades, foca em salvar a criança. Faz força, falta só mais um pouco, mas o galho que segurava começa a ceder, até que se quebra. Cariel fecha os olhos, esperando pelo pior, mas é segurado. Ao abrir os olhos, vê que mesmo todo ferrado, Han consegue salvá-lo. Pergunta se está bem. Após o ocorrido, é dito que a criança foi salva sem problemas. O caso da floresta foi resolvido. E com Cariel de cama, Reina o cutuca, falando que se tivesse lançado um feitiço, não estaria assim. Pede desculpas. Han estava escutando do outro lado da porta, até que a mãe do garoto vem dar um oi. A vila preparou várias comidas e presentes para eles. Podiam passar lá. E pergunta o porquê tá indo pro escuro. Parado de um jeito engraçado, diz que é um velho hábito. Então ela vai embora, avisando que vai esperar por ele. E leve seus amigos também. Han começa a salivar, pensando na comida. E nem escuta alguém o chamando. É a Arela. Quando percebe, rapidamente pergunta sobre a autópsia do monstro. Seu parceiro diz que já chegou e que precisam conversar um pouco. Han fica confuso. Em outro local, pergunta por que foram até ali. É respondido que o importante é o que vai acontecer daqui em diante. Antes desse incidente, lidou com alguns golems atacando pessoas. A causa foi a corrupção do núcleo. E agora, uma fusão bizarra de monstros. De acordo com a investigação, a causa da fusão da sereia com o basilisco é parecido com um objeto que corrompeu os golems. Provavelmente, a mesma organização está por trás desses casos. Mas o que quer discutir agora é o principal. Primeiro, a relação entre o Rei Demônio e a espada sagrada. Quando nuvens negras cobrem o céu, o Rei Demônio irá aparecer. Ao mesmo tempo, a espada sagrada é descoberta. Possuem esse vínculo inseparável. Sendo preciso, a cada 100 anos, os dois aparecem. Essa regra sempre foi assim. Até que o herói Perseon matou 2 reis demônios. O primeiro foi há 30 anos, e o segundo faz 10 anos. Alguma coisa deve ter acontecido. Antigamente não era herói, então não sabe os detalhes. Han pergunta se Perseon foi o culpado, já que essa aparição foi do nada. Arela responde que ele pode não ser o culpado, mas a regra de antes se tornou sem sentido. Então, se o Rei Demônio e a espada aparecerem amanhã, não seria estranho. Isso tudo é apenas uma hipótese, mas uma coisa é certa. A operação de recuperação da espada sagrada será diferente do que já é conhecido. Vamos para o Palácio Real, em Vinarte, com alguém na janela. Outra pessoa chama pelo herói. Está tudo pronto. Irão partir em breve. E vemos o antigo rosto do herói da espada, Perseon. Voltamos para Han, refletindo sobre toda essa questão da espada sagrada. E se depara com Cariel. Pergunta se o garoto está bem. Ele fala que nem ficou com trabalho pesado, então tá de boa. O herói concorda. Só que vendo que o garoto não riu, fala que é só uma piada. Sem ele, não teriam conseguido. Então os dois começam a rir de uma forma muito estranha. Ele pergunta se podem conversar um pouco. Se puder ser naquele restaurante, ficaria melhor. O prota aceita.
sombra. E já no local, Han diz que precisa perguntar algo. Apenas alguma coisa que ficou curioso. Naquele momento que estavam lutando contra o monstro, como descobriu que era para acertar na parte de basilisco da sereia. Ele diz que pensando agora é algo mais simples do que na hora. A parte de sereia é a que usa as habilidades, mas não tem como respirar sem ter um lago. Então não era a principal. Han fica impressionado, falando que assim é algo básico. Então Cariel diz que também tem uma pergunta sobre como lidou com os bandidos de antes. Naquele dia, o herói parecia tímido, se escondendo nas sombras, mas depois não parecia mais. Queria saber se tinha algum motivo, mas é uma pergunta meio difícil, então não precisa responder. Ele diz que não é isso, e questiona se lembra do seu primeiro encontro. O Prota tenta buscar na memória. Pergunta se foi no mesmo dia que mataram todos os bandidos. O herói confirma. Diz que ele deve ter ficado surpreso em como tudo aconteceu em um instante. Muitas pessoas admiram e adoram os heróis, mas não conhecem quem está por dentro do capacete. Antes de se tornar o que é hoje, fez muitas coisas, com a desculpa de salvar pessoas. Matou monstros, bandidos, pessoas, matou e matou. Mas um dia algo veio à cabeça, que se tirasse o capacete que esconde esse lado, seria só uma máquina de assassinatos. Depois disso, tem medo de tirar. Cresceu tendo medo dos olhares das pessoas, os olhares de quem o admira por ser herói. A saída que escolheu foi se esconder nas sombras, porque sabe que sua verdadeira forma é diferente do que os outros esperam. Ele não odeia pessoas, é o oposto. Por isso mantém distância. Não consegue se aproximar com essas mãos cheias de sangue. Para quebrar o clima, ele começa a rir. Diz que falou demais. É só um problema que o acompanha há muito tempo. Agradece por ouvir. Cariel pensa que admirou apenas esse lado heróico dessas pessoas. Todos têm a outra face, mas diz que ainda assim, sua admiração continua a mesma. Han fica curioso. E o Prota continua. Tem uma grande diferença entre apenas matar e matar para salvar alguém. Não nega que existe esse lado obscuro, mas não precisa ficar constantemente agonizado com isso. Precisa pensar melhor. Isso é só sua opinião. Só que quanto mais perto da luz, maior a sua sombra. Ou seja, mesmo enfrentando a escuridão desses assassinatos, também está perto da luz que é salvar milhares de pessoas. O problema é para onde está olhando. Se olhar para trás, conseguirá enxergar. Acredita que encontrará a luz que criou essa sombra. Então, pede que não pense só de uma forma. Além de tudo, ele foi seu salvador ontem. Han absorve tudo que foi dito. Agradece pelas palavras, mas vemos que outra pessoa também escutava aquilo. O herói pergunta se já tá na hora de ir. Aquele que ouvia no beco diz que é tudo idiotice. Após acabarem a conversa, Cariel voltou para sua equipe. Saindo da aldeia, deram adeus para Han. O Prota até derramou algumas lágrimas. E caminhando, Han pergunta o que é isso. Sente que esqueceu de alguma coisa importante. E vemos aquela moça com um bolinho na mão, perguntando se realmente já foram. Mas, de qualquer forma, ele se convence. Fala que não pode se esquecer do porquê se tornou herói. Foi para ajudar pessoas. Precisa ser mais como seus irmãos. Só que alguma coisa acontece. Aquele cara todo preto aparece e ataca. O herói consegue ferir seu braço. Pensa que seu pescoço foi quase arrancado. Será que esse aqui faz parte daquele grupo misterioso? O inimigo confirma se é o herói Han. Se for, é ótimo. Dispara com tudo. Chega no herói e soca sua guarda. Han acha bizarra essa força. Outro golpe vem. Percebendo, ele consegue desviar. Então pula pra longe. O inimigo diz fazer sentido o apelido de Sombra. Usa truques dignos desse nome. O herói pensa que é o Cavaleiro de Sangue. Só escutou sobre ele, mas não tem informações, além de que caça heróis. Ele pergunta se tá querendo fugir. Parece perdido nos pensamentos. Han tenta criar distância para achar uma abertura e começa a rodear seu alvo, que agradece por não sair correndo. O herói decide atacar. Pula rapidamente, parece que achou uma brecha, mas seu inimigo se contrai. Algo que parece um núcleo começa a brilhar. Então cria armas muito parecidas com a de Han. Antes de chegar no alvo, ele para. Tenta entender aquilo. Uma armadura se transformou e liberou uma energia. Será uma técnica que usa circulação explosiva de sangue? Nesse ponto, tem que esperar outra abertura de longe, já que não dá pra evitar contato direto. O cavaleiro supõe que não consegue mais usar truques, mas também não pense que vai fugir, pois tem outros que ficarão em seu lugar. Han pede que não se preocupe. Descartou o pensamento de viver escondido há algumas horas. Isso deixa o cavaleiro contente. Diz que vai virar um troféu que vale a pena. Enquanto isso, Cariel, que já estava em outra vila, é questionado se realmente gosta dos heróis. Ele responde que gosta muito. É difícil achar alguém que não goste deles. Quem perguntou diz que faz parte dessas pessoas. O Prota pergunta se tem algum motivo. O motivo é a realidade diferente que imaginou. Ele não entende muito bem, mas o de capuz continua. Pergunta se pode olhar para o lado. Tem crianças brincando. À primeira vista, parece que todas estão se divertindo juntas. Mas aquele com roupas boas, criado em um lar bom, é amado por todos. É o centro do grupo. Enquanto a criança com roupas sujas e magra está sozinha. Numa situação onde só pode salvar uma delas, quem salvaria? Ele absorve o que é dito. Tentaria salvar as duas. Ele ri. Era a resposta que esperava. A maioria das pessoas que conheceram os heróis dos contos falam isso, como se fossem capazes de salvar o mundo. Histórias de heróis são sempre brilhantes. Eles salvam e em troca são salvos no processo. Por isso as pessoas gostam
gostam, mas a realidade é diferente. Aqueles que não são salvos são esquecidos. Por isso, os heróis brilham tanto. No final, não se pode salvar todos. Então, no momento da escolha, a decisão já foi feita. Cariel questiona: como assim já foi feita? O de capuz diz que é isso, quem salva e quem morre. E isso acontece fora dos contos. O prota diz que eles não têm condições de salvar todos, mas se esforçam até o limite tentando. Suas histórias são verdadeiras, então a pessoa fala que não dá pra convencer ele. Escutou sua conversa com o herói, ficou curioso com a escolha que faria. Cariel fica confuso com o que está acontecendo, mas é dito que ações falam mais do que palavras. Dessa vez, será com ação. Um galho pega o garoto bem vestido e puxa ele. O prota pergunta que porra é essa, mas rapidamente outros galhos são soltos, pegando ele que mal consegue reagir. Pessoas na rua ficam apavoradas, então pede que escolha quem irá salvar e quem vai abandonar. Finalmente poderão conversar sobre a realidade. Cariel o xinga de maldito, só que Reina chega na hora, dizendo que vai salvar os dois. Um círculo mágico cerca o inimigo. Ela não sabia que palavras assim poderiam sair de sua boca. Parece que pegou a doença de um tolo. Então, um forte poder cai bem na cabeça daquele cara. Com a poeira baixando, vemos que ficou bem machucado. E vindo de longe, Cariel se aproxima com uma lâmina. Tenta atacar. Pensa no que é isso. Ele tá se regenerando em um instante, sem o uso de poder divino ou poções. Assim como aquele basilisco. E com a mão regenerada, aplica um golpe, que pega bem na costela, mas atrás tem a Reina, começando outra magia. Mas o chão quebra. Galhos vão em sua direção. Aquela criança magra ainda está desacordada. É pega pelo encapuzado, que começa a fugir com ela. Cariel grita que vai seguir, mas Reina pede que espere, tem que se acalmar. É alguém que ainda não conseguem lidar. Precisam procurar o herói. Indo até ele, vemos uma catedral enorme. Uma freira orava, enquanto Arela permanecia de joelhos. Após terminar, alguém conversa. Avisa que preparou os cavalos para que parta imediatamente. O herói diz que vai se juntar aos outros, mas são interrompidos por alguém gritando: é a nossa dupla, algo urgente aconteceu, uma criança foi sequestrada. Arela pergunta quem foi, então Reina diz que era alguém com capuz e um poder muito estranho. O prota completa que foram para a floresta na borda da aldeia. O herói perguntou quão grande é essa floresta. O homem diz que ela é vasta demais. No entanto, com a habilidade de rastreamento, poderia reduzir a jornada de semanas em cerca de 2 dias. Mas já está no meio de outra missão, não é? E tem fatos que não foram revelados a todos também. Ele fica pensativo. Muita coisa vem à mente. Tenta encontrar um jeito em que possa resolver tudo, mas fica perdido. Precisa fazer uma escolha. Cariel acha que o sequestrador está relacionado aos monstros. Ele é muito forte. Não foram nada pra ele. Apenas Arela é capaz. Só que é interrompido. Ele diz que já escolheu. Precisa que entendam o que decidiu. Sem saber o que terminou de falar, vemos aquele cara de capuz, dentro de uma cabana aos pedaços. Tampa a entrada com seu poder. A criança pede licença. Só estava de passagem. Será que poderia deixá-la viva? Ele pede que não se preocupe. Não a trouxe para machucá-la. Pergunta onde estão seus pais. É respondido que não tem. Vive no orfanato. Mais perguntas são feitas. Se ela se dá bem com seus amigos. Mas não sabe. Eles a provocam por ser órfã. Outras crianças são elogiadas por terem talentos. Mas ela não tem nada. Enquanto a abraça, diz que são muito parecidas. Na verdade, é uma mulher debaixo do capuz. Mas a criança diz que são diferentes. Porque não tem o mesmo tipo de poder. A mulher fala que caso queira, também pode ter esse poder. A criança fica curiosa. É simples, mas tem uma condição. A menina diz que precisa pensar. Se tiver poderes, não será mais excluída. Seria até elogiada pela professora. É dito que tem apenas uma condição. Ela quer. Se for para ter um poder como o dela, faria qualquer coisa. Com essa expressão bizarra, diz que a condição é se tornar um monstro como ela. Ninguém salva pessoas como elas. Mas ganhando um poder de um monstro, não precisa ser salva. A menina diz que não quer poder para isso. Apenas quer se dar bem com os amigos. E quando estiver em perigo, o herói vem salvá-la. A mulher cerra os dentes. Diz que ele não vem te salvar. Não existe coisas como heróis. Então, só que a entrada é arrombada, com alguém entrando na casa. A mulher fica impressionada. Eles realmente vieram. Em outro lugar, voltamos para a luta de Han, com o cavaleiro pressionando. O herói tenta atacar. Com uma lâmina em seu punho, acerta a cabeça. Mas uma mordida para ele. Tenta golpear com a outra mão. Só que tudo é bloqueado. Ainda sofre o contra-ataque, que o faz recuar. Pensa que a armadura refletiu. Que merda de habilidades são essas? Sem tempo para pensar, já desvia de um soco. Mas esse braço é estranho. Algo começa a acontecer. O herói percebe a transformação da armadura, mas perde o equilíbrio. Começa a ficar desesperado. E o caçador exclama que o pegou. Lâminas saem de seu antebraço e cortam Han. Seu capacete é penetrado. Logo após, um pisão na perna. E não para. Outro ataque na cabeça. Consegue arrancar o capacete dele. Mesmo nessa situação, pensa no momento antes da luta. Teve um vago sentimento que no fim dela, uma escuridão sem fim estaria à sua espera. E diante do que está acontecendo, o sentimento é certo. Não sabia quem eram os outros que foram mencionados, nem por que estavam fazendo isso. Tudo o que pode fazer é rezar com o coração. Talvez a luz
esteja com sua família e amigos. E também, essa luz vai com aquele garoto no final. Muito sangue pinta todo o beco. Voltamos à mulher de capuz, dizendo que alguém realmente veio. Infelizmente, não é um herói, mas sim um guia. Pelo visto, não era só papo furado. Não achou que a seguiria até ali. Ainda trouxe uma espada que nunca viu antes. Essa é a espada do Senhor Arela. Voltamos ao momento na catedral. A decisão do herói é de não ir junto. Cariel diz que não entende. O oponente é poderoso. Só um herói pode derrotar. Ele é o único que consegue. As palavras são escutadas. Mas responde que é verdade. Mas por causa disso, que não pode ir. Seu dever é recuperar a espada sagrada. O prota entende seus motivos. Esse resgate é para o bem de muitos. A escolha foi pela maioria. Isso significa que aquele cara estava certo. Precisa salvar apenas um lado. Não, não é isso. Diz entender suas motivações, mas ele vai salvar a criança. Avisa a reina que está partindo. O homem ao lado de Arela fala que eles sabem da recuperação da espada sagrada. Precisa tomar cuidado com o que fala. Enquanto o prota se retira, o herói pede para esperar. Ele se vira. Então a espada é mostrada. Arela pede que a leve. Não se preocupe em devolver. Acha outra em qualquer canto. E dará uma profecia. Assim ele cita. Então Cariel escuta com calma. Voltando ao presente, ele pergunta a razão do sequestro. A mulher diz que não é isso. Apenas está dando uma escolha para essa criança frágil. O prota a xinga de monstro. Pelo bem dos fracos, até parece. Quer torná-lo um monstro também. O que importa se for um monstro? Está salvando os alienados. Isso só o deixa mais puto. Se realmente se importasse com a menina, esse não seria o método. Isso é só forçar seus valores nojentos na criança. Ela diz que toda pessoa tem suas próprias motivações. Ele responde que nem pessoa é mais. Apenas monstro, em corpo e mente. Foi um idiota desde o começo em conversar com ela. Mas chega de papinho. Precisa recuperar a criança. Só que é mais difícil do que pensava. Enquanto a encapuzada menospreza Cariel, a parede começa a rachar. Só que já sabia que tinha companhia. Então se vira. Consegue bloquear o ataque traseiro. Mas o garoto não fica parado. Tenta um soco, que é desviado. E um contra-ataque o acerta. Ainda focado, puxa sua espada com as duas mãos. Enquanto a mulher tenta recuar, Reina corre. Com magias já preparadas. 3 orbes vão em direção à inimiga. Mas ela já sabe o que fazer. Raízes começam a sair do chão. Uma armadura a cerca na hora, bloqueando tudo. Ela irá mostrar que ser um monstro não é tão ruim. Nossa dupla se posiciona. Cariel avisa que é um humano fundido com um monstro do tipo planta. Pede que use magias de combustão por enquanto. Ela entende. Então é a hora. Os dois se preparam para o ataque. A mulher afasta a criança e começa a mover sua mão de uma forma que cria algo. Vemos uma criatura parecida com um Leviatã que alveja Cariel. Ele, percebendo a movimentação, desvia por pouco, mas algo começa a brotar. São espinhos aparecendo. Rapidamente corta tudo e Reina se defende como pode. Logo lança uma magia de fogo e joga a queima-roupa. Mas acha estranho, esse tipo de magia não é eficaz. Mesmo assim, aquilo recua. Cariel pensa que essa desgraçada é claramente mais forte que eles, mas parece estar pegando leve. Será que está guardando algum truque? Não pode baixar a guarda. Afinal, é um monstro que desistiu de sua humanidade. Ela fica impressionada com eles. Realmente não desistem, vendo a grande diferença de poder. Será que vai precisar levar isso a sério? Reina pensa que precisa usar algo mais forte. Nesse momento, o prota pergunta que horas chegará o apoio da catedral. É respondido que não sabe. Talvez o monstro tenha feito algo para interferir. Então vemos a situação do apoio, questionando se a floresta sempre foi assim. É mostrada paredes gigantes, feitas do poder do monstro. Voltando ao combate, Reina lança algo como uma flecha de fogo. Pega bem naquele Leviatã. Mesmo com um poderoso ataque, parece que não surgiu efeito. Mas sua forma mudou um pouco. A dupla fica estática diante de tal poder. Reina fica perplexa que não funcionou. Cariel percebe as plantas florescendo do monstro. São flores de camélia, um tipo de árvore resistente ao fogo. Costumam ser usadas para combater incêndios. Além disso, também tem alta regeneração. Precisam achar outra maneira. Então chama por sua amiga. Avisa que combustão não funciona. E mesmo que seja uma vez, precisa usar a magia de fogo mais poderosa que tiver. Ela alerta que esse tipo de magia leva um tempo para ativar. Ele pede que não se preocupe. Vai ganhar tempo. A mulher diz que são incríveis. Nunca a chamaram de paciente, mas está cansada. Apenas morra logo. Algo no chão avança rapidamente. Galhos pontudos em direção ao prota. Ele consegue cortá-los. Só que um arranca um pedaço. Dor é sentida, mas precisa suportar, até que a magia esteja completa. A mulher entende o objetivo. Então alveja a garota. Um ataque poderoso está quase chegando, praticamente engolindo ela. Mas Cariel consegue chegar. Mesmo com dificuldades, ele continua cortando tudo. Tem que aguentar. Nessa hora, o teto racha. Um galho grande o afunda no chão. Ele tenta pedir que espere um segundo, mas é pressionado com ainda mais força. O garoto sangra. Começa a tossir. Ela pergunta se está bem. Parece que só apanhou desde que se conheceram. E ainda não é nada, comparado com a surra que vai levar agora. Só que algo tira sua atenção. Uma luz brilha muito atrás da madeira. Simplesmente um rombo é criado. Pensa que é perigoso. Tem que parar isso agora. Começa
começa a criar um escudo, mas Reina grita, solta tudo que tem. Uma bola de fogo imensa é disparada. A mulher não consegue reagir. Então a escuridão a cerca. Se pergunta onde está, por que tem uma cadeira? Mesmo assim senta. Naturalmente começa a pensar no passado. Toda vez ia naquele lugar com a sua família, assistir à apresentação da sua irmã mais nova. Mesmo escuro, encontrá-la era muito fácil. Se escutar com atenção, escuta uma voz cantando de forma cativante. Se seguir o som, ali está, com sua bela aparência, uma voz que atrai a todos. Sua irmã mais nova é rodeada de elogios, que não combinam com ela mesma. Vemos a garota aplaudir a irmã. Sua família é composta pelos pais e sua irmã gêmea, uma família normal, mesmo sendo pobres. Pensou que seriam sempre pobres, mas no momento que sua irmã começou a subir nos palcos, sua vida mudou aos poucos. Saíram da casa na favela e mudaram para a cidade. Sua vida tranquila na escola mudou. Constantemente era comparada à irmã. Mesmo assim, não sabia o quão incrível era ela. Outros a descrevem como se fosse além de humana, mas em suas memórias, ela era uma criança que cerrava os punhos suados e se concentrava intensamente ao ouvir histórias de um herói, mostrando um lado inocente. Um dia, ela viu uma luz acesa. Sua mãe falava com sua irmã sobre uma oportunidade inacreditável. Um dos nobres mais importantes da corte real preparou o palco a ela. Se tudo correr bem, podem até virar nobres. Com certeza consegue, né? A menina diz que sim, dará o seu melhor. Então a mãe pede um abraço, dizendo que ela é tudo o que tem. A menina, que ouvia tudo, pensa que sua irmã é realmente incrível. Recebe todo o reconhecimento. Já ela é tão desleixada. A verdade é que negava a influência que sua irmã tinha, porque sentia que se brilhasse demais, ela não seria realmente necessária nessa família. Mas depois de ouvir aquela conversa, aceitou a realidade. Não poderia mais tratar sua irmã com a naturalidade de antes. Em outro momento, procurava por roupas. Encontra uma que nunca tinha visto. Será que pode experimentar um pouquinho? Só um segundinho? Ela acha incrível. Que tipo de vestido é esse? Por que estava separado? Pensando bem, seu aniversário está chegando. Será que é uma surpresa? Mas uma mão chega. Sua mãe briga. Por que tá usando isso? É da sua irmã. Já está no limite de tanta coisa para se preocupar. E em vez de ajudar, faz isso. A menina tenta explicar, mas a mãe manda que fique quieta. Grita por minutos com sua filha, que pede desculpa dezenas de vezes. Foi a primeira vez que viu ela tão brava. Precisa se desculpar com a irmã. Ela é legal, então vai perdoar. Depois de um tempo, se depara com ela, dizendo que ouviu sobre o vestido. Ela pede desculpas na hora, mas a irmã diz que tá tudo bem. Ela tem muitas roupas. Mas por que a mãe ficou tão brava? Ela deve estar só irritada por esses dias. Tente entender. A menina se desculpa mais uma vez. Pergunta se quer ver a peça ali do lado juntas. É a história de um herói que salva a princesa, mas a irmã diz que precisa treinar. Ainda tem gente que assiste essas coisas? Aquilo entra como espinhos em seu ouvido. Pensa que todos estão mudando. Isso a torna estranha? Apenas permaneceu a mesma, mas não vai mais se apegar ao herói que só existe em histórias. Alguém pergunta se está tudo bem. O que está fazendo ali? A garota pensa que tem alguém que é seu verdadeiro herói. Seus olhos brilham ao ver. Seu pai tinha chegado. Na hora, ela o abraça. Ele que sempre mima suas duas filhas. O pai pergunta se aconteceu alguma coisa com a filhona mais velha. Tem ficado tão ocupado que não tem dado muita atenção, mas ela diz que não foi nada. Então ele fala que vai contar uma de suas histórias favoritas. Depois disso, é dito que não sabe os detalhes. Dizem que foram monstros invadindo as cidades. Vemos criaturas perigosas, causando incêndios. A garota tossia muito, estava presa nos escombros. Suas pernas estavam dormentes. Grita por socorro, chama por seu pai. O vulto do homem é visto. Tenta gritar que está ali. Se pergunta se ele não tá ouvindo e grita o máximo que pode. Seus olhos se encontram. Está tudo bem, seu pai vai salvá-la. Mas o homem hesita. Pergunta se essa é sua segunda filha. A menina escuta aquilo. Pergunta por que não tá vindo. Então, outros gritos são escutados pelo homem. Ele chora diante da situação. A filha mais velha não consegue entender. Pede que, por favor, não vá. Pensamentos horríveis são criados em sua mente. Ela tenta pensar que não é verdade. Ele perguntou só por curiosidade. Precisa ouvir melhor as coisas. Então, por favor, salve sua filha. Mas o pai corre em outra direção. Toda ferida, pede que não vá. A menina para de chamar. A verdade é dura demais para uma criança. Ela chora demais. O teto começa a romper. Enquanto tudo cai, continua a dizer que não quer morrer. Alguém ajude, por favor. E vemos a casa completamente incendiada. Porque seu pai perguntou se era a segunda filha. Não sabe o motivo. Prefere não saber. Então é deixada lá. Voltamos ao presente. Cariel tenta ver na fumaça, mas não consegue. Uma silhueta aparece. Então é visto. Apenas a metade de baixo do corpo da mulher, ainda pegando fogo. Ele tenta entender. Pensa que acabou. Conseguiu derrotá-la. Mas tem algo estranho acontecendo. Novamente vemos o passado. A menina saindo dos escombros. Ainda chamando por seu pai. De longe, alguém chega. Diz que o corpo sobreviveu às chamas. E ela ainda murmurava por socorro. Ele continua. Fala que seria desperdício só passar por ali. E com a garota exclamando que quer viver, ele a pega. Fala que vai acompanhá-lo. No presente, Cariel ajuda a reina, que desmaiou depois da magia. Precisa levá-la para a catedral o mais rápido que puder. E também a criança. Mas
mas aquela mulher ainda estava ali. De alguma forma, ainda soltava sons. Ele fica perplexo, está se regenerando ao mesmo tempo que queima. Enquanto não morre, seu corpo em chamas se regenera infinitamente, não deixando o fogo apagar. Ela pede que a salve, diz que dói demais. Assim como no passado, pede por socorro, mas não tem o que fazer. Cariel recua com sua amiga e vê pessoas chegando. É o apoio, questionando se está ferido. O outro diz que tem um inimigo envolto em chamas. Ficam em formação, precisam ter cuidado com as chamas intensas. Um deles pergunta da criança. O prota diz que ainda está nas chamas. E vemos ela, tossindo muito, no meio de tudo aquilo. O corpo da mulher não para de se mover. Parece que ataca a todos. Se perguntam como ainda tá viva. Por pouco, um deles grita que tá vivo, mas tem algo indo em direção a eles. Sem tempo de reação, apenas fica estático. Só que um braço o pega. Consegue puxá-lo. Pede que tenha foco. Os golpes são irregulares, mas olhando bem, parece mais que está se contorcendo de dor. Uma magia é disparada. Acerta o corpo da mulher, mas logo se regenera. Entendem que não tem efeito. O prota fala que é muito anormal. Isso que faz as chamas não se apagarem. A casa começa a cair em pedaços. O teto já não aguenta. Os soldados veem que tá tudo desabando. Não tem como apagar. Um deles manda que se retirem. Tá perigoso demais. Outro fala que tem uma criança lá dentro, mas ele diz que se continuarem, todos ali morreriam. Primeiro tem que sair e depois tentar algo. Outros começam a rebater. E enquanto a discussão continuava, Cariel absorve tudo. Diz que fez uma promessa. Não daria mais desculpas. De dentro das chamas que nunca acabavam, vemos o olho daquela mulher, se perguntando o que aconteceu. Que cena é essa? Mas entende. Por sua causa. Tudo foi sua culpa. E vê a criança tossindo. A menina tá em apuros. Pensa que precisa salvar a criança, mas não consegue se aproximar com esse corpo. Talvez tenha alguém mais. Só que não tem ninguém. Assim como naquele dia. É sempre assim. O herói que salva todo mundo só existe nos contos. Suas ações foram para impedir que os outros assim como ela sejam criados. Algo que começou pelo bem dos fracos. Porque tudo acabou assim. Ela começa a se remoer. Lembra de sua mãe gritando. Seu pai abandonando. Pensa que é porque é uma inútil. Isso que acontece com pessoas assim. Caindo em lágrimas de chamas. Diz que não pretendia que fosse assim. Tudo é sua culpa. Pede desculpas. Se desculpa com todos, muitas vezes. Sente muito. De verdade. Mas algo acontece. Acaba chamando sua atenção. É Cariel, passando por todas as chamas. Ela se impressiona. Mesmo com os pés em chamas, ele continua. Enfrenta tudo. Consegue achar a criança. O telhado estava prestes a cair nela, mas consegue protegê-la. Não liga para queimar as mãos. Mesmo sentindo muita dor, joga tudo para o lado. A mulher não acredita que ele fez isso. Realmente salva todo mundo. Assim como foi dito. Se for esse o caso, se de verdade for isso, talvez se estivesse naquele lugar, naquela época, então se joga em sua direção. Cariel olha bem, vira o olhar para a criança, pega a espada, vê que está chegando perto, mas o semblante é diferente. Ela, de alguma forma, está sorrindo. A mulher se pergunta se ele também teria estendido a mão naquele dia. Então, essa mão é vista. Como se fosse ainda criança, questiona o porquê tá oferecendo a mão. Ele pergunta se não precisava de ajuda. Ela questiona, era tão óbvio? É verdade que preciso de ajuda, mas, sem terminar, começa a chorar. Ele fica parado e olhando. Ela continua, diz que não é boa em nada, não é bonita, é comparada a sua irmã todo dia, só é uma pessoa inútil que causa problema. Não tem como ele querer salvar alguém assim. Ele fala que ouviu sua história, tantos motivos para não ajudar, mas o que deve fazer? Então, estende a mão novamente. Com um grande sorriso, diz que só pela razão dela precisar de ajuda, não tem motivos para ignorá-la. Ela escuta bem. Quer saber se realmente as coisas que disse não importam. Realmente vai salvá-la? Sim, elas não importam, mas o braço tá começando a doer. Não vai segurar? Ela pensa que realmente existe. Pensou que não existisse. Achou que era só conto de fadas. A garota começa a sorrir. O herói que salva todo mundo, ele realmente existe. Ela agradece por tudo. E vemos a realidade. A mulher segurando a mão de Cariel. Mesmo com dificuldades para respirar, continuava ali. Pensava que os únicos obstáculos que o herói encontrava eram monstros. Mas questiona o que ela acabou de dizer. Muito obrigada por me salvar. De verdade. Muito obrigada mesmo, herói. Com um sorriso no rosto, sua existência começa a desaparecer. Por algum motivo, chamá-lo de herói era tudo o que seu coração queria fazer. Caralho, família, esse final aqui foi pancada, hein? Mas a gente chegou no fim. Se vocês curtiram, peçam bastante a continuação nos comentários e também deixa aquele like que ajuda demais, vocês não têm noção. Não se esquece de se inscrever também pra ajudar a bater a meta dos primeiros 1000 inscritos. Mas é isso, família. Tchau!